nosso tema de hoje, dentro dessa série, é a resposta à boa notícia. A resposta à grande notícia. E o texto que nós vamos ler, texto que hoje serve de base para pregação, para reflexão, é o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20. Se você tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar comigo esse texto. Se você não tem, a gente tem tanto na tela projetado como algumas Bíblias. É só você fazer um sinalzinho, a Bíblia vai chegar aí para você poder usar aqui à noite, tá bom? Então, eu queria, antes de mais nada, ler esse texto, que é um texto em que a gente vai refletir um pouquinho essa noite. Palavras de Jesus, uma das primeiras palavras de Jesus no seu ministério. Diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Depois que João foi preso, Jesus... desculpa, só até esse pedacinho aí, trocou aqui sem querer. Essas são as primeiras palavras de Jesus, chamado dos primeiros discípulos, e esse texto é um texto que traz algumas palavras muito importantes para a gente compreender o que Jesus veio trazer, o apelo de Jesus, o chamado de Jesus e as boas novas, porque esse texto fala sobre as boas novas. Você pode ver muito claramente que o texto começa falando que Jesus foi para a região da Galiléia e ele ali começou a proclamar as boas novas de Deus. Eu não sei qual é a Bíblia que você tem, se você tem essa mesma tradução que eu estou usando, mas em algumas traduções, aí o que se lê é que Jesus foi proclamando o Evangelho de Deus. E por que isso? Porque a palavra que é traduzida aqui por boas novas, na Bíblia que nós temos, a NVI, é a palavrinha grega euangelion, que foi traduzida literalmente como evangelho. E é muito importante que você entenda que na época de Jesus, essa palavrinha não tinha tanto uma conotação religiosa como nós temos hoje. Essa palavrinha era usada num sentido secular, num sentido não religioso. Essa é uma palavra que falava sobre um grande acontecimento que tinha implicações profundas sobre toda uma determinada região. Pra você ter uma ideia, essa era a palavrinha que os gregos usavam, por exemplo, para falar sobre a coroação de um novo rei. Ou muitas vezes a palavrinha que eles usavam para descrever a vitória militar de um rei que trazia paz para toda uma região. Era como se habitantes de uma região que viviam escravizados por um povo tivessem então uma guerra e o seu representante vencesse essa guerra e eles então poderiam experimentar agora a liberdade por causa dessa guerra ganha. E eles usavam então a seguinte palavra, evangelho. Para você ter uma ideia, há uma inscrição muito antiga da época do Império Romano que menciona o seguinte: princípio ou começo do Evangelho de César Augusto. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque na literatura grega, César Augusto inaugurou uma nova era. Ele inaugurou um novo tempo.
O começo da história de César Augusto é chamado de começo do Evangelho. E é muito interessante que Marcos, quando começa o seu Evangelho, o primeiro versículo de Marcos, se você tem aí na sua Bíblia, diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos não está falando do Evangelho de César Augusto, mas ele está falando de um evento, de um fato, de uma notícia que muda a história de maneira significativa, trazendo esperança e alegria. E eu quero destacar essa palavrinha, uma notícia. Por que eu queria falar sobre isso, já fazendo até uma recapitulação daquilo que nós já vimos? E por que isso é tão importante? É preciso que você entenda que o Evangelho não é um conjunto de instruções, mas é uma notícia. E há uma diferença muito grande entre um conselho, uma instrução e uma notícia. Por exemplo, o Evangelho não é algo que devemos fazer para que aconteça. Pelo contrário, é algo que já aconteceu e que nos afeta diretamente. O Evangelho não é algo que fazemos para chegar até Deus, mas é algo que Deus fez para nós e por nós, para se chegar até nós. Isso é muito importante que a gente entenda, porque é justamente isso que faz a diferença entre o Evangelho e a religião. Porque a religião, e toda e qualquer religião, é composta por um conjunto de instruções que vão dizer para você assim: olha, façam isso para você se reconciliar com Deus, faça isso para você ser feliz, faça isso para você evoluir espiritualmente. E ela te dá então um conjunto de regras, de instruções, de rituais que você tem que seguir. Só que o Evangelho de Jesus, fala não do que prioritariamente você vai fazer, mas do que Deus fez por você. O Evangelho é uma notícia, não é uma instrução. É muito importante que você entenda isso. Quando Jesus fala aqui, ele começa a falar sobre as boas novas de Deus, ele começa dizendo: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Ou seja, aquilo que os profetas tanto ansiaram ver, tanto imaginaram, chegou. Quando ele diz que o tempo é chegado, ele está querendo dizer que, olha, o Evangelho está aí. Independentemente do que você vai fazer ou vai deixar de fazer, o Evangelho está aí. O tempo é chegado. O reino de Deus está aí. Em uma outra passagem ele vai dizer: o reino de Deus está entre vocês. Porque o reino de Deus é Jesus. É por isso, gente, que o Evangelho é diferente de religião. Porque religião é um conjunto de instruções e o Evangelho é simplesmente uma notícia. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é: como nós reagimos a uma notícia? É diferente da maneira como nós reagimos a um conjunto de instruções. As instruções ou a gente cumpre ou não cumpre. Mas uma notícia é diferente. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro, imagine a seguinte notícia: seu prédio está condenado. Imagine que você chegou na sua casa hoje à noite, tinha lá uma fita amarela daquela da Defesa Civil e uma série de panfletos lá dizendo que por problemas estruturais o seu prédio está condenado. A pergunta é: como você reage a essa notícia? Veja, é importante que você saiba o seguinte: quer você queira, quer não queira, o seu prédio está condenado. Ele já está condenado. Isso é uma má notícia. Isso não é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Mas isso é uma má notícia. Agora, você vai reagir a essa notícia ou de maneira sábia ou com insensatez. A sabedoria está em você fazer o quê? Deixa quieto. Se está condenado, está condenado. Perdi. O que ficou lá, ficou. Ou você pode reagir com insensatez, igual aquela moça na época do Palace 2, que voltou para poder pegar a sua fantasia de carnaval. E no que ela volta, o prédio desaba e ela morre ali junto. Veja, é preciso que você entenda
que nós reagimos a uma notícia com uma ação, com uma atitude, que é sábia ou insensata. Uma outra notícia seria: você ganhou na loteria. Está lá. Você ganhou na loteria. Imagine que é só uma notícia. Alguém chegou para você, você viu lá no seu bilhete, você ganhou na loteria. Milhões. A questão é, como você vai reagir a essa notícia? Que atitudes você vai ter diante dessa notícia? Veja, eu estou querendo mostrar para você que, estou dando esses exemplos apenas para que você entenda, então, que o Evangelho é algo que Deus fez. É um fato. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse é o credo cristão mais antigo. Ele morreu pelos nossos pecados. A grande troca foi feita. Ele nos dá a sua vida e pega a nossa morte. A grande troca que Lutero disse. Pois bem, se o Evangelho é uma notícia, a pergunta então seria: como nós vamos reagir, responder ao Evangelho? Como nós vamos responder? Qual será a nossa reação? Se o Evangelho não é, de forma alguma, a tentativa do homem de tentar impressionar Deus ou de tentar chegar até Deus, como nós reagimos àquilo que Deus fez? E Jesus, então, nesse texto, nos dá, de forma mais simples e sintética possível, a resposta para essa pergunta. Ele vai simplesmente dizer: arrependam-se e creiam nas boas novas. Ele usa aqui dois verbos no imperativo. O que é o imperativo? O imperativo é uma ordem. Ele não diz assim: o reino de Deus está próximo, o tempo é chegado. Então, que tal vocês se arrependerem? Ou seria bom se vocês se arrependessem? Ou que tal crer? Não. Ele diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. São dois verbos que Jesus usa, e nós hoje vamos falar sobre esses dois verbos, porque esses dois verbos representam a melhor e mais sábia resposta que alguém pode dar ao Evangelho. Então, é importante que você entenda que esses dois verbos falam de uma decisão diante do Evangelho, falam de um posicionamento. Ninguém pode ficar neutro. A neutralidade diante do Evangelho, daquilo que Deus fez, já é um posicionamento. O que Jesus está dizendo é que diante de tão grande notícia do que Deus fez por você e por mim, diante de tão grande graça, diante de tão grande misericórdia, a melhor resposta está nessas duas palavrinhas, nesses dois verbos. Ou seja, o Evangelho exige uma decisão, exige um posicionamento. É mais ou menos o que acontece lá no Antigo Testamento, quando, momentos antes do povo conquistar uma cidade ali na terra de Canaã, lá no tempo de Moisés, de Josué, nós temos que na véspera de uma grande batalha, o líder disse ao povo assim, em nome de Deus: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E tem muita gente que entende aquele texto da seguinte maneira, do Antigo Testamento. Ele estava dizendo assim: olha, nós temos que nos santificar para Deus, porque assim Ele fará maravilhas no meio de nós. Tem muita gente que pensa que as maravilhas de Deus estão condicionadas ao ato de nós nos santificarmos. Só que se você for olhar no sentido da palavra santificar, você vai perceber que o sentido não é bem assim. O sentido é mais ou menos o seguinte: pessoal, o Senhor amanhã vai fazer maravilhas no meio de vocês. Quer vocês queiram, quer não queiram, maravilhas vão acontecer. A pergunta é: de que lado vocês vão estar? Porque a palavra maravilha, por exemplo, no Antigo Testamento, é usada para as 10 pragas do Egito. Para os egípcios, não foi maravilha, foi praga. Mas para os
hebreus escravizados, oprimidos pelos egípcios, aquelas pragas não foram pragas, foram maravilhas. Veja, é o mesmo ato, mas com significados diferentes. O que Deus está dizendo, então, é santifiquem-se. Por quê? Porque é o seguinte, santificar significa assumir uma posição. De que lado vocês querem ficar? Do lado que vai acontecer a maravilha ou do outro lado? Quando Jesus chega aqui e diz, arrependam-se e creiam nas boas novas, é como se ele estivesse dizendo, olha, escolham hoje um lado. Decidam-se. Tomem uma decisão radical na vida de vocês. E essa decisão, ela se resume nessas duas palavrinhas, arrependam-se e creiam. Mas é preciso que a gente entenda o que ele está querendo dizer. Porque se ele está pedindo, se ele está falando sobre uma decisão que se fundamenta nessas duas palavrinhas, arrepender-se e crer, a gente precisa fazer uma distinção entre elas. Eu queria conversar um pouquinho justamente sobre essas duas palavrinhas hoje com vocês. Porque são palavrinhas que facilmente são mal interpretadas. São palavrinhas que facilmente a gente pode se equivocar na maneira de entendê-las. Então, é muito importante que a gente faça aqui uma primeira comparação entre elas. Deixa eu, por exemplo, dizer a você que arrepender-se é bem mais do que pedir desculpas. E crer é bem mais do que acreditar. Porque tem muita gente que pensa que arrepender-se é você chegar... Desculpa, às vezes eu tenho umas situações lá em casa um pouco embaraçosas com as minhas filhas. E como todo mundo que tem criança em casa sabe, às vezes eles têm alguns pequenos desentendimentos assim, né, de partir para cima mesmo um do outro, uma da outra. E aí eu chego e falo assim, ó, você está errado, você tem que se arrepender. E aí uma chega para a outra, desculpa. Eu falei, peraí, isso não é arrependimento. Você está entendendo errado. Então tá, desculpa. E demora, o processo é um pouquinho longo, porque exige todo um exercício interior. Arrependimento, é preciso que você entenda desde já, é bem mais do que pedir desculpas. E o crer é bem mais do que simplesmente acreditar. O arrepender-se tem a ver com, na verdade, um imperativo negativo. Quando você fala arrepender-se, logo vem à sua mente a imagem do não. É algo negativo a ser feito. Por outro lado, o crer é um imperativo positivo. Na verdade, são duas atitudes que se complementam uma com a outra. Na verdade, significa algo para deixar. Significa algo que você vai renunciar. E o outro tem a ver com algo positivo que você vai assumir, que você vai assinar embaixo, que você vai vestir a camisa. Na verdade, o objeto da ação, do arrependimento, é você mesmo. Esse verbo, ele está nessa voz aí, que, como é que seria isso aí? Reflexiva. Muito obrigado, Juliana. Arrepender-se é o que seria no inglês o self, né? A si próprio. O arrependimento é uma atitude cujo objeto, uma ação cujo objeto é você mesmo. Ou seja, eu não posso me arrepender pelo Fábio. E o Fábio não pode se arrepender por mim. Eu só posso me arrepender. Arrepender em relação a mim. Ao passo que quando se fala de crer, o objeto da ação é Jesus. São as boas novas, é uma atitude em relação a Cristo. Ou seja, você já está entendendo que o imperativo negativo tem a ver comigo. E o imperativo positivo tem a ver com Cristo. Se há alguma coisa que precisa ser renunciada, negada, deixada de lado, tem a ver comigo. E se há alguma coisa que precisa ser assumida, comprometida, tem a ver com Cristo. Arrepender-se, então, significa sair do centro, enquanto que crer significa colocar Jesus no centro. É diferente uma atitude da outra, mas as duas se complementam. Enquanto quando eu me arrependo, eu estou saindo do centro de controle da minha vida, no ato de crer, eu estou inserindo Jesus no centro
de comando, de controle da minha vida. Arrepender-se, então, significa ruptura, rompimento, morte. Significa uma decisão. Cisão é corte. Significa um corte. Arrependimento é uma ruptura. Por isso, gente, que o arrependimento envolve dor. Porque significa abrir mão de coisas que muitas vezes a gente se apega demais. E a principal delas é a nossa própria vontade. Crer, então, significa confiança, união com Cristo, uma vida nova. Alguém já disse que essa resposta ao Evangelho é uma resposta pascal. Por que pascal? Porque Pascal lembra a Páscoa de Jesus. E o que acontece na Páscoa? Ele morre e ele ressuscita. O arrependimento é a morte. O crer nas boas novas é a ressurreição. Arrepender-se e crer significa passar pela morte e pela ressurreição com Cristo. Uma maneira da gente talvez entender isso seria pensar na questão do casamento. Vamos imaginar a analogia do casamento. A Bíblia, em algumas passagens, pelo menos 3 passagens, resume o casamento na seguinte maneira: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Perceba que aqui nós temos o verbo primeiro deixar. Quando você se casa, você está deixando, renunciando, abrindo mão, provocando uma ruptura numa determinada vida, a vida de solteiro. Tanto que tem aí a famosa despedida de solteiro, que não foi uma experiência muito agradável para muitos. Despedida de solteiro significa enterrar uma vida. Então deixará o homem pai e mãe e se unirá. A partir daí, então, existe uma união com uma outra pessoa. E essa união é uma união de tal maneira profunda, significativa, duradoura, que a Bíblia chega a dizer que os dois se tornam uma só carne. É uma fundição. São como 2 folhas que se colam uma na outra. É possível separá-las? É. Mas não sem que elas saiam rasgadas, destruídas. Assim é o casamento. E é engraçado que a Bíblia fala do início ao fim que a nossa união, o nosso relacionamento com Deus pode ser simbolizado com o casamento. A igreja é a noiva de Cristo. E nós temos um relacionamento com Cristo de ser um com Ele. Daí que vem a expressão em Cristo. Paulo, por diversas vezes, usa essa expressão, que nós estamos não apenas com Cristo, mas que nós estamos em Cristo. Por quê? É exatamente a ideia de uma união. Isso poderia ajudar a entender o arrependimento e a fé. Poderia ajudar a entender o deixar algo e experimentar algo novo, uma nova união, um novo relacionamento. É exatamente isso que Jesus está dizendo que é a reação adequada e sábia diante do Evangelho. Mas ele ainda nos dá, no próprio texto que a gente leu, exemplos bem práticos sobre aquilo que ele está dizendo. Olha que exatamente depois dele dizer, arrependam-se e creiam nas boas notícias, nas boas novas, no versículo 15, ele vai dar o exemplo do chamado dos primeiros discípulos. Olha só o que ele vai dizer. Logo depois de dizer, arrependam-se e creiam nas boas novas, Marcos diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Veja aqui a expressão, deixaram as redes e seguiram. O negativo, aquilo que fica para trás, e o positivo,
o segmento que vem pela frente. Logo depois ele fala de João e de Tiago. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Também eram pescadores. Logo os chamou, e eles o seguiram, e de novo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. No primeiro caso ele fala, deixaram e seguiram. No segundo caso ele diz, seguiram e deixaram. O que é importante você entender? Primeiro, a atitude dos discípulos não é a de buscar Jesus. A atitude deles é uma resposta ao chamado de Jesus. É Jesus quem chama. E aqui há algo absolutamente inédito na literatura judaica antiga. Porque o comum e o que acontecia em 100% das vezes era que o discípulo procurava o rabino. Nunca um rabino procurava um discípulo. Não havia na tradição judaica algo como um rabino escolher os seus discípulos. O que havia eram rabinos famosos e discípulos que iam atrás dos rabinos e perguntavam, será que você poderia me ensinar? Será que eu poderia me tornar um discípulo seu? O rabino, então, reagia à iniciativa dos discípulos. Só que quando Jesus, como um mestre, um rabino, começa a chamar os seus discípulos, ele provoca já um escândalo. Por quê? Porque ele chama. A atitude dos discípulos é uma resposta, não é uma iniciativa. Jesus é um rabino que chama os seus discípulos. E aí, então, a reação dos discípulos é deixar tudo e seguir. Agora, gente, por que eu estou colocando isso? Arrependimento, deixar, seguir, crer. A gente pode, então, colocar esses dois desafios como o tema realmente daquilo que você vai levar para casa hoje. Quais são esses desafios? Quando Jesus fala arrependei-vos, ele está ilustrando isso com a história dos discípulos que deixam as suas redes. E quando ele fala creiam nas boas novas, ele está falando sobre segui-lo, ou seja, de seguir a Jesus. E, gente, esses dois são grandes desafios que nós enfrentamos hoje para o Evangelho. Porque, de alguma maneira, nós diluímos esse Evangelho de Jesus para tornar ele mais agradável, mais, assim, light, sem muita radicalidade. E a gente parece que esqueceu que para se tornar um discípulo de Jesus e para reagir ao Evangelho, o que Jesus pede é arrependimento, deixar as redes e crer nas boas novas, seguir a Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Arrepender-se. Arrepender-se, gente, significa literalmente uma mudança de mentalidade. A palavrinha que nós temos aqui é a palavrinha metanoia. Já falei sobre essa palavrinha algumas vezes aqui na igreja. É uma palavrinha grega. E para você entender metanoia, basta eu falar uma outra palavrinha. Você já ouviu a palavra metamorfose. Metamorfose é uma mudança na forma. Quando um camaleão muda, ele muda a sua aparência. Ele não deixa de ser um camaleão. Ele está mudando a sua forma apenas. Ele passa por uma metamorfose. Mas a palavrinha que Jesus usa para falar sobre arrependimento não é simplesmente uma metamorfose. É uma metanoia. Noia vem de mente, é por isso que vem a palavrinha paranoia, que é alguma coisa relacionada com a sua mente. Nu é mente, é a maneira de enxergar o mundo, é mentalidade. Ou seja, muitas vezes a gente confunde arrependimento com uma mudança de comportamento. Mas nem sempre uma mudança de comportamento significa um arrependimento. Porque você pode mudar um comportamento, mas continuar com uma mentalidade que é igual. E, na verdade, você só muda o comportamento por
medo das consequências daquelas atitudes. Você não muda porque você acha realmente que aquilo tem que ser de uma forma diferente. Você muda porque você sabe que se você for pego, você vai se meter em encrenca. Então, por um respeito à lei, ou por um medo das consequências, você então muda o comportamento. Mas o que Jesus está falando é de algo mais profundo. Ele está falando de algo que, uma vez que Deus vem ao nosso encontro e revela com a sua santidade, com a sua luz, as trevas que existem no nosso coração, a única resposta que a gente tem é, em primeiro lugar, reconhecer que, de fato, nós vivemos em trevas. E, em segundo lugar, mudar a nossa mentalidade. O pecado, que antes era uma espécie de cachorrinho ou de gato de estimação, um animal que a gente cuidava, que a gente fazia carinho, que a gente dava comida. Esse pecado passa a se tornar um vírus mortal e a gente passa a tratar ele com antibiótico ou com remédio ou com seja lá o que for. É algo que a gente precisa combater e não algo que a gente precisa alimentar. Essa é a mentalidade de alguém que passou pela experiência da metanoia. E, gente, é triste que hoje muitos acreditam que podem crer em Jesus sem abrir mão do controle, sem passar pela ruptura. Eu quase passei aqui um vídeo para vocês, mas na última hora eu resolvi não passar, porque eu acho que ia ser impróprio. Mas eu estava vendo essa semana um vídeo de uma ex-modelo conhecida no nosso país que se tornou evangélica. E ela estava dando o seu testemunho. E chegou um determinado momento que essa modelo, que já, enfim, tinha posado nua, feito uma série de trabalhos moralmente, profundamente questionáveis do ponto de vista da Bíblia. E chegou um momento que essa pessoa disse assim, não, mas eu não me arrependo de nada. Eu agora sou evangélica, mas eu não me arrependo de nada. E eu fico me perguntando, como assim não se arrepende de nada? Como assim eu faria tudo de novo? Então, como pode? Como pode metanoia se não houve essa mudança de mentalidade? Essa semana a gente estava num pequeno grupo e a gente conversou sobre aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e que na hora H da sua morte disse, mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a gente ficou imaginando, será que se por algum motivo aquele ladrão fosse salvo da cruz e tivesse uma segunda chance, será que ele ia voltar para a sua vida anterior? O que vocês acham? Eu acho que não. Por quê? Porque ele experimentou ali uma mudança de mentalidade. Ele se arrependeu. Ele não teve tempo de reparar o mal que ele fez. Ele não teve tempo de mudar o comportamento. Mas a sua mentalidade mudou. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que não tem problema algum em começar a crer em algo novo e dizer assim, não, Jesus é o meu Salvador. Mas tem uma dificuldade profunda de passar por essa ruptura, por esse rompimento, por essa decisão, por esse corte. E esse corte é o corte de deixar as redes. As redes, no caso desses discípulos, eram o seu meio de vida. Não eram necessariamente coisas ruins, era a sua subsistência. Mas o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, olha, a partir de agora vocês vão ter uma ligação muito mais profunda e mais séria na sua vida do que a ligação profissional. O que Jesus está ensinando aqui é que a nossa ligação com Ele, o nosso vínculo com Cristo, deve ser muito mais determinante, mais forte, mais
o vínculo com ele deve ter muito mais autoridade do que todos os outros vínculos na nossa vida. A nossa vida, então, significa agora Cristo. É como Paulo diz, para mim o morrer é lucro e viver é Cristo. A vida agora não está mais na nossa mão. E, gente, fazer isso é difícil. Até porque eu quero que você entenda que o arrependimento não é algo que você faz uma vez só na vida. O arrependimento é algo que se faz todos os dias. Porque Paulo diz, na verdade foi Jesus que disse, desculpem, se alguém quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo. Essa negação do eu, ela é diária. Porque a gente carrega um egoísmo latente dentro de nós e todos os dias a gente quer fazer a vontade própria. E é por isso que arrependimento é algo diário. Arrependimento não é uma coisa que você faz uma vez na vida e acabou. Eu me arrependi dos meus pecados, estou salvo. Estou com ticket garantido, está vindo aí o grande evento, já estou com ingresso para a Copa do Mundo garantido, então quando chegar, estou lá. Não. Arrependimento é algo diário. Existe uma frase do Bonhoeffer que é muito forte. Ele foi literalmente enforcado, faltando uma semana para terminar a Segunda Guerra Mundial. E ele disse o seguinte: quando chama alguém, Jesus o convida, venha e morra. É engraçado, né? A maneira do Bonhoeffer entender o chamado de Jesus. Para Bonhoeffer, o chamado de Jesus não é venha e pare de sofrer. O chamado de Jesus é venha e morra. E o que ele está querendo falar? Venha e morra para si mesmo. Venha e morra para a sua própria vontade de tentar se afirmar. Gente, muitos acreditam que podem crer em Jesus sem abrir mão do controle, mas o que nós estamos aprendendo aqui é que a resposta ao Evangelho é um abrir mão, é um deixar as redes, é um deixar coisas para trás, coisas que são incompatíveis com esse Evangelho precisam ficar para trás. E aí então você crê nas boas novas. E crer, como eu disse, é muito mais do que acreditar. Significa aqui confiar plenamente. Tem muita gente que acredita, mas que não confia. E sabe qual é uma boa medida da confiança? É a questão do descanso. Porque quem confia, consegue descansar. Mas quem não confia, tem uma dificuldade enorme de descansar. Muitos estão dispostos até a se arrepender, mas não assumem um compromisso com Cristo. Eles até estão aptos, ou preparados, ou dispostos a dizer o não, mas eles têm dificuldade com o evangelho do sim. É por isso que muitas vezes, para muita gente, o evangelho é apenas um conjunto de coisas que você vai negar. Eu vou negar isso, negar aquilo outro, negar aquilo outro. O evangelho é o não. E são pessoas que têm uma profunda dificuldade de assumir compromissos com o evangelho. Porque elas até negam. Mas, como o evangelho é sempre algo negativo, elas entendem que o evangelho é apenas que você precisa dizer não. Mas não entendem que não basta dizer não. É preciso dizer também sim para Cristo, porque não pode ficar um vazio. Alguém tem que governar. Então, a gente cai nessa situação em que alguns querem ou estão dispostos a se arrepender, mas não estão dispostos a crer. Outros querem crer, mas não estão dispostos a se arrepender. O que Jesus está falando é que esses dois verbos precisam estar juntos o tempo inteiro. Do contrário, o Evangelho de Cristo se torna uma autoajuda. Tá bom, olha aí, tá vendo aí? Ó? Isso é ótimo. Pode deixar em pezinho aí que tá tranquilo. Tá ótimo, tá ótimo. Muito bom. Isso é para você não esquecer. Dificilmente você vai esquecer hoje.
Então, o Evangelho, gente, não é autoajuda. O Evangelho não é um conjunto de instruções para você aprender a evoluir espiritualmente, para você se ajudar a encontrar sua luz interior. Não. O Evangelho, sabe o que é? É uma notícia que vem e te mata, em primeiro lugar. Ele te mata. Ele mata o seu eu, ele mata o seu egoísmo, ele mata os seus sonhos e ambições egoístas, ele mata isso tudo. Para aí, então, ver nascer algo novo na sua vida, que é Cristo. Cristo, ele não pode dividir o trono da sua vida. A resposta ao Evangelho não é uma resposta assim, venha Jesus, eu tenho aqui os meus ídolos, mas vou botar mais um. Eu tenho aqui Jesus, vamos botar mais um aqui, vamos botar o outro aqui, vamos botar um aqui. Não. Existe uma música antiga lá do Arautos do Rei, que dizia o seguinte, se Jesus não for o primeiro, então ele já não será mais nada. Ou ele é o primeiro, a força propulsora da sua vida, ou ele não será mais nada. Por isso, então, para a gente concluir, a gente tem duas perguntas em relação à resposta de Jesus. Em primeiro lugar, seria, para a sua reflexão e para a minha reflexão, que redes você precisa deixar hoje? O que falta para dizer não? Ou em que área especificamente você está tendo dificuldade de renunciar, de abrir mão do controle? Que redes ainda existem que estão te embaraçando e que estão impedindo que você efetivamente diga sim para Jesus? É preciso desse arrependimento contínuo, desse deixar as redes, dessa ruptura. Se te disseram que o Evangelho não provoca ruptura nenhuma na sua vida, então não te pregaram o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele vai provocar ruptura. Ele vai destruir um monte de coisa na sua vida. Coisas que estão mal orientadas. Idolatrias. Ele vai matar isso. Que redes você precisa deixar? E em segundo lugar, que compromissos você ainda precisa assumir? Ou seja, o que falta para dizer sim? Alguns estão com uma dificuldade enorme de dizer não, de renunciar, de poder abrir mão, de sair do controle. Outros podem ter uma dificuldade enorme de vestir a camisa, de assumir compromissos, de fato dizer, não, eu sou mesmo isso, Jesus é mesmo isso na minha vida, ele não está dividido com nada. Então, são duas perguntas que nós precisamos levar para casa. Eu quero terminar com um vídeo e com uma oração, na verdade é uma citação de um jovem pastor lá na África, do Zimbábue. E esse sujeito, esse jovem pastor, foi martirizado por sua fé em Jesus. E depois do seu martírio, foi achado na sua casa, sobre a mesa do seu escritório, essa carta, esse texto que ele escreveu, as últimas palavras que ele disse. Ele disse o seguinte: sou parte da fraternidade dos que não se envergonham. Tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada, ultrapassei a linha, a decisão foi feita, sou discípulo dele. Não olharei para trás, não darei trégua, não diminuirei o ritmo, não retrocederei e não ficarei parado. Meu passado está redimido, meu presente faz sentido, meu futuro está assegurado. Não aguento mais essa vida medíocre, andar por vista, joelhos macios, sonhos sem cor, visões amansadas, conversa mundana, doação barata e alvos minimizados. Não mais preciso de proeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Não tenho que estar certo, ser o primeiro,
o maioral, o reconhecido, louvado, querido ou premiado. Vivo agora pela fé, reclino-me na sua presença, ando por paciência, sou elevado pela oração e trabalho com o poder do Espírito Santo. Meu rosto está decidido, minha marcha é acelerada, meu alvo é o céu, meu caminho é estreito, minha estrada acidentada, meus companheiros são poucos, meu guia é confiável, minha missão é muito clara. Não posso ser comprado, dissuadido, desviado, seduzido, mudado de rumo, iludido ou atrasado. Não recuarei diante do sacrifício, não hesitarei na presença do inimigo, não me entregarei aos valores da popularidade, não perambularei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei e não darei trégua até que tenha permanecido, acumulado, orado, pago à vista e pregado a última medida por causa de Cristo. Sou discípulo de Jesus. Devo ir até que ele venha, doar-me até esgotar minhas forças, pregar tudo o que sei e trabalhar até que ele me pare. E quando ele vier por si mesmo, não terá problema em me reconhecer. Minha bandeira está clara. Essas são palavras de um mártir do nosso tempo, um líder africano do Zimbábue. E a gente fica olhando essas palavras e parecem palavras de um radical. Mas é diferente dos radicais que nós conhecemos, por uma razão. Porque os radicais do nosso mundo são aqueles que estão prontos para matar, para perseguir. Só que este é um radical que está pronto para morrer. E é muito fácil ser um radical que sempre atira pedras, que condena, que questiona, que diz que está errado, que fala que diz que o que nós vemos aí não é o Evangelho. Difícil é ser radical no sentido de vestir a camisa. Difícil é ser radical tendo a disposição de morrer por Cristo e com Cristo. Essa é a dificuldade. Porque nosso mundo é um mundo de radicais. Mas são radicais que matam e não radicais que morrem pela causa. Então a diferença do Evangelho é essa, é que o Evangelho coloca você numa perspectiva de ser absolutamente um instrumento. Uma vez que você conclui que Deus fez tudo por você, tudo o que você precisa é de Jesus, mais nada. Jesus se torna suficiente para você. Você pode viver com Cristo. Ele basta para você. E, nesse sentido, eu quero então colocar esse último vídeo então e terminar. É um vídeo que eu vou passar para você, eu já passei esse vídeo aqui uma vez, que é uma analogia, é uma outra forma de contar a parábola que Jesus contou da pérola de grande valor. E a pergunta desse vídeo é: o quanto custa seguir a Jesus? Qual é o custo? Qual é o custo de você receber o Evangelho? O Evangelho é pela graça? É. O Evangelho não exige nada de você, então? Não e sim. Ele não exige nada para que você o receba. Mas, ao contrário, uma vez que você o recebe, ele pede apenas tudo de você. Vamos dar uma olhadinha e vamos entender a lógica do Evangelho e a lógica da graça a partir da ótica da parábola da pérola de grande valor. Vamos lá. I looked up at the sign which read Fields Fine Jewelry. I then looked down at the piece of paper in my hand. Folding it up, I walked in. The door closed behind me. It was a small store, and no one was behind the counter. "Hello?" I called out. An old man emerged from behind the curtain in back, wearing magnifying jeweler's glasses. May I help you? "You're Mr. Field? Yes. I buy pearls. I was just over at an estate sale, and a guy there told me you were the man in town to see." I have a pearl. "One pearl? I was under the impression you had several."
I think you'll find this one interesting. From a locked box behind the counter, he pulled out a small glass case and carefully set it down. I could hardly believe what I saw. It looked like a golf ball, only it was a pearl. It was liquid perfection, flawlessly round, more dazzling than anything I'd ever seen. It should have been in a museum. It's beautiful. I didn't know such a pearl existed. Would you like to have it? Oh, I can't afford that. I'm just a small-time buyer. I'd like you to have it. But it will cost everything. Everything? Everything you own. My mind flashed to all the pearls I'd seen in my lifetime. Several I was carrying with me at that moment, yet I couldn't take my eyes off this one fabulous treasure before me. Okay, I'll do it. I have to have it, whatever the cost. I reached into my briefcase. I've got these pearls I've been traveling and buying for several weeks, so I found some pretty nice stuff. Yes, they are nice. What else do you have? I also have some money in savings in my checking account and my retirement here. Yes? I guess I can sign a promissory note for the retirement account. I also have a few valuables in my safety deposit box. I can give you the key to that. I fumbled through my pockets, dumping their contents on the counter. What's this? Well, just some pocket money for lunch. I'll need that too. Everything you have. Really? Well, okay, I guess. The old man looked down again and pointed to the key ring. What's this? My car keys. I'll need those too. My car? Okay, fine, take it. Here, let me get my house key off the ring. You have a house? Yes, but... Fine. The house, too. It's worth it. Besides, I guess we can live in the summer cottage. You have a summer cottage. Okay, I get it. You can have the summer cottage, too. Here are the keys. That's everything? Everything. You own me, friend. The old man paused and looked me straight in the eyes. Then he slowly reached out his hand. Here. Taking the pearl, I looked down at my newfound treasure. Thank you. Thank you so much. I can't believe my good fortune. What a find! I turned to leave. Just a minute, young man. Now what? I told you, I've already given you everything. You don't understand. Here. The old man held out his hands. We both know what the pearl is worth. But I also want you to have these. Here's your checkbook, your passbook, your retirement, your safety deposit box, your car and house keys, and all the pearls you brought in here. Now, technically, they're all mine. But I want you to use and enjoy them. You can't be serious. Completely serious. Use them. Enjoy them. But remember who owns them. And something else. From time to time, I may send some people your way. They may need to borrow the car to have reliable transportation, or a place to stay, or some cash to get them through a tough time. You can use these things and enjoy them. But remember, they belong to me. And from time to time, I'll want you to share them. I don't know what to say. How can I thank you? The old man smiled. Just listen for my instructions. I'll be in touch. É interessante que apenas no final ele diz: fique atento às minhas instruções. As instruções só são dadas depois do Evangelho. Primeiro vem a notícia, depois vem as instruções. Se você abrir a Bíblia, lá em Êxodo,
você vai perceber que os 10 mandamentos, eles são dados ao povo, a lei de Deus, depois que Deus tira esse povo do Egito. E ele começa os 10 mandamentos dizendo: eu sou o Deus forte que te tirei com mão poderosa da terra do Egito, que te redimi. Por isso, amarás o Senhor teu Deus, tal. E ele dá as leis. A lei não é para a redenção, mas é por causa dela. É preciso que a gente entenda, então, que as instruções fazem parte da vida cristã, mas não são um meio de alcançar salvação. Pelo contrário, o que o Evangelho pede de nós é ao mesmo tempo nada e ao mesmo tempo tudo. Nada, porque nada que você tenha ou possa oferecer em troca será suficiente para compensar aquilo que Deus fez por você através de Jesus. E tudo, porque uma vez que você não tem nada que seja suficiente, o que se espera é que a sua vida seja colocada diante dele em gratidão, como a gente viu aqui. E ele é tão gracioso e é tão bom, que ele nos permite usufruir dessas coisas para a sua glória e para a sua honra. A pergunta, então, de hoje: o que falta para o não? Que coisas na sua vida precisam ainda de uma decisão de renúncia? Talvez alguma maneira de entender o próprio Deus ou a si mesmo. Talvez até coisas legítimas que foram colocadas no status de coisas de ídolos. Talvez a própria família. Deus não quer que você deixe a sua mulher, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu filho. Mas talvez Ele quer que você deixe que eles sejam o centro da sua vida. E que você viva em função deles. Isso pode acontecer com a sua carreira, com o seu dinheiro, com os seus planos, com, enfim, o seu conforto. Deus pode estar dizendo: é tempo de renúncia. Por outro lado, Deus também quer que, diante do seu evangelho, você diga sim. Você se comprometa com Ele. Você diga que Ele é o seu tudo. Que você diga que Ele é suficiente para você. Que você pare de correr atrás de outras coisas para colocar e para dar sentido para a sua vida. Jesus é o sentido. Vamos terminar fazendo uma oração? Logo depois o grupo vai estar cantando uma última música aqui. Ó Pai, hoje nós aprendemos na Tua palavra que o Evangelho é a grande notícia e que nós só temos um caminho de reação diante do Evangelho, que é o arrependimento e a fé em Jesus. O que Tu fizeste por nós está feito. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, a nossa mente, para que ninguém saia daqui essa noite indiferente ao Evangelho. Que a resposta hoje de cada um aqui seja dizer o não para si mesmo. Deixar coisas que muitas vezes ocupam o nosso tempo, ocupam valor em nossa vida, valor primeiro em nossa vida. E assumir o compromisso de colocar Jesus sobre todas as outras coisas. Que o nosso amor por Ti seja de fato o maior amor. Aquilo que determina tudo mais na nossa vida. Que não hesitemos em Te obedecer, em Te seguir, sobre todas as outras coisas. Uma vez que Tu fizeste isto por nós, que Tu deixaste a Tua glória, que nós também tenhamos a coragem de deixar, Pai, a nossa própria glória, para que o Senhor seja o nosso maior tesouro. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.